Oi, meu nome é Leonardo e hoje eu vim fazer um trabalho de um relato de caso sobre uma hipertensão intracraniana por trombose do seio venoso. Na introdução, nós vimos que a hipertensão intracraniana idiopática é caracterizada por aumento da pressão intracraniana, cefaleia e manifestações visuais. Apresenta fisiopatologia incerta, porém alguns mecanismos já foram propostos, como o aumento do volume sanguíneo cerebral. Os principais achados em neuroimagens são achatamento posterior do globo ocular, estenose do seio transverso bilateral e protrusão intraocular da cabeça do nervo óptico. Essa situação ocorre quando há acúmulo do líquido cefalorraquidiano, conhecido como licor, na área do crânio, causando aumento da pressão ao redor do cérebro. A hipertensão intracraniana idiopática leva a sintomas intensos de dor de cabeça e modificações na visão periférica, e caso não seja tratada, pode ocasionar danos irreversíveis à capacidade visual. No relato de caso, a paciente de 29 anos, do sexo feminino, procurou a consulta de rotina para acompanhamento da miopia. Durante o exame de fundo de olho, foi observado edema bilateral de disco óptico. Em retrospectiva, a paciente relatou ganho ponderal de 10 quilos no último ano. Diante dos achados clínicos, foram realizados exames complementares, incluindo angiografia do nervo óptico, que evidenciou edema, e campo visual que apresentou aumento da mancha cega sem outras restrições. Esses resultados levantaram a suspeita de hipertensão intracraniana idiopática. Para investigar mais a fundo, foi solicitada uma angiorressonância em fase venosa, que revelou a trombose do seio transverso. Dessa forma, o diagnóstico final foi de hipertensão intracraniana por trombose de seio venoso craniano. Na discussão, o caso da paciente apresentado destaca a relevância de uma abordagem multidisciplinar na avaliação do diagnóstico de pacientes com sintomas aparentemente desconexos. A paciente inicialmente procurou atendimento oftalmológico devido à sua miopia, mas a identificação do edema de disco óptico levantou suspeitas de uma condição subjacente mais grave. A associação do edema de disco óptico com ganho significativo de peso pode ter passado despercebida em um contexto isolado, mas essa combinação de sintomas desempenhou um papel crucial na investigação subsequente. A realização de exames complementares, como a angiografia do nervo óptico e campo visual, permitiu uma avaliação mais aprofundada da condição da paciente. E o aumento dessa mancha cega no campo de visual, combinado com o edema de disco óptico, levantou a suspeita de hipertensão intracraniana. A decisão de realizar a angiorressonância em fase venosa foi fundamental para a identificação da trombose do seio transverso, como causa subjacente da hipertensão intracraniana. Com base em outros trabalhos, foi realizado um comparativo, os quais apresentam diversas causas e manifestações desconhecidas ou pouco conhecidas de hipertensão intracraniana, como o papiledema unilateral em conjunto com a vasculopatia polipoidal da corióide peripapilar, cefaleia, edema unilateral de papila e constrição do campo visual nasal. E referente aos relatos sitiados, vale destacar a idade das pacientes, 54 e 56 anos, que apesar de não estarem na menacme e não fazerem uso do anticoncepcional, acabaram desenvolvendo a hipertensão intracraniana com manifestações pouco frequentes. Frente a essa situação, é evidente que essa doença possui uma alta taxa de ocorrência. É perceptível que sua prevalência está em constante crescimento, e isso está especialmente notável em indivíduos com excesso de peso e idade reprodutiva, onde o uso de anticoncepcional pode estar entre os fatores desencadeantes. Na conclusão, a gente viu que a paciente iniciou o tratamento com antiagregantes e trombolíticos, sendo acompanhada agora pela equipe de neurologia e hematologia, e o caso serve de alerta para diagnósticos diferencial de hipertensão intracraniana em pacientes com edema de disco óptico e pode ser relevante para a literatura médica. E essas foram as referências usadas para fazer esse trabalho. Obrigado.